Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos a respeito de um gênero textual, entrevista, tá? O gênero textual entrevista, vocês já conhecem, né, através das mídias aí, através dos jornais e até mesmo no livro de vocês, né, porque vocês já assistiram na videoaula anterior, uma entrevista que fala a respeito do cyberbullying, né? Então, pessoal, o gênero entrevista, ele é um gênero que circula no campo jornalístico, em que ocorre uma sucessão alternada de perguntas e respostas, né? Possui também uma introdução que tem o objetivo de apresentar o tema e o entrevistado e despertar a curiosidade do interlocutor. Em geral, a entrevista ela é feita com a intenção de obter determinadas informações de uma pessoa, na qual o público possa ter algum tipo de interesse ou que seja especialista em alguma área. Certamente, né, alguma temática que esteja em alta, às vezes sobre violência, educação, segurança, vai depender aí do que aborda, muitas vezes até as reportagens de alguns jornais. Então, eles vão debater o tema, pegam um especialista ou uma pessoa comum, ou até mesmo ali uma pessoa de profissão, né, equivalente, por exemplo, se for na área da educação, professor, se for na área da medicina, um médico, né? Às vezes até um especialista em determinada área, e aí faz a entrevista com essa pessoa a fim de esclarecer a sociedade, né, mais a respeito daquele determinado assunto. Então, as entrevistas, elas circulam em revistas, jornais, blogs, sites e programas de rádio, TV ou internet, podendo ou não ser ao vivo, né? Porque muitos meios, né, dos quais eu citei, tem como fazer ao vivo ali para os telespectadores. Mesmo quando se destina à publicação em meios escritos, a entrevista em geral é realizada oralmente, embora em alguns casos o entrevistador também possa enviar e receber as perguntas por e-mail, né? A pessoa vai lá, elabora toda a entrevista, a pessoa responde, né, e ele manda tudo por escrito. Antes de ser publicadas em meios escritos, a entrevista ela sofre ajuste no texto original, para que a leitura se torne mais clara e fluente. Por quê? Porque muitas vezes, ao falar, a pessoa vai repetindo algumas coisas, né? Alguns termos, e isso na escrita não fica legal. Nós sabemos que a escrita, ela nunca vai estar equiparada à fala. O que é isso? Nunca vai estar igual, a não ser que a pessoa, né, seja um repórter, né, e esteja ali reportando tudo aquilo que ele viu naquele texto, né? Então, assim, é impossível que numa entrevista você transcreva exatamente do jeito que a pessoa fala. Exatamente por hesitações, às vezes a pessoa demora, não era isso que eu queria falar, porque, né, aí vai explicar. A questão do excesso de marcadores conversacionais, né, em expressões coloquiais e até mesmo, né, hesitações ali que a pessoa faça na hora. Então, assim, para que serve esse tipo de edição? Para que não se torne repetitivo, para que não se torne tão informal. E é possível, né, fazer isso sem modificar a opinião do entrevistado, porque isso não pode ocorrer, né? Por mais alterações que a pessoa faça, não deve haver nenhuma alteração ali do texto que a pessoa disse, né? Geralmente o texto ele é padronizado, né, de acordo com a norma culta. Veja como a concordância verbal foi obedecida nesse trecho da entrevista com garotas Juiz. Na cabeça dessas pessoas faltam objetivos, sonhos. Em alguns casos, o veículo em que a entrevista será divulgada, o perfil público-alvo, ou o assunto tratado podem pedir maior informalidade. Nessas situações, o jornalista, ele edita o texto também com formas abreviadas, né? Com termos tais como pra, tá, né? E outros aí. Outros termos coloquiais das falas que
estão aí na cabeça da galera, por exemplo, né, os jovens que costumam usar gírias e termos apropriados para a idade. Um elemento importante na estrutura da entrevista é a introdução. Por quê? Porque na introdução, né, é uma forma convidativa de chamar o leitor, né, de chamar a atenção dele, né, apresentar o entrevistado para que ele possa, enfim, dar atenção àquele texto, né? Porque do que adianta a gente pegar um monte de entrevistas só para, como se diz o termo, encher linguiça no jornal ou nas mídias sociais. Então, não adianta, as pessoas devem querer ler. Então, é muito importante, né, essa introdução para que a pessoa chame ali a atenção do leitor. Para indicar os turnos de fala, ou seja, quem fala em cada momento, as perguntas são destacadas em negrito ou em itálico. Por exemplo, tem ali jornalista, aí tem lá um entrevistado, né? Por exemplo, um estudante. Se for 3 tipos de estudante, ele pode nomear estudante 1, 2 ou 3, ou simplesmente colocar o nome da pessoa e aí estudante, né? E aí vai depender ali da forma como o jornalista organiza as falas. E aí, depois desse termo destacado, tem a pergunta, né, no caso do repórter, e tem a resposta dos entrevistados, né, que vem sem destaque logo após esse termo destacado ou em itálico. Muitas vezes, nessas entrevistas, o objetivo é saber a opinião do entrevistado sobre um tema em evidência, como eu falei logo no início da nossa aula. Neste caso, ele convida alguém que seja especialista no tema, né? Por exemplo, se a gente for falar de um termo abrangente, como a questão da volta às aulas, né? Se fosse no caso da pandemia, aí a gente poderia pegar ali o secretário de Educação, né? Porque é a autoridade competente para falar sobre esse assunto. Aí a gente poderia pegar ali o secretário também. Pode pegar, por exemplo, o diretor de uma determinada escola, de um professor. As opiniões ali podem ser expostas no momento, porque são pessoas que convivem nesse meio. Eles apresentam, né, a experiência pessoal que interessa ao público-alvo. E como foi no caso do texto Garotas Greeks, né, convidadas a falar sobre o cyberbullying, faz todo sentido. Por quê? Porque elas são pessoas, né, que estão diretamente, com frequência, em contato com esses meios, né, com essas mídias e também com as redes sociais. A entrevista ela também pode ser feita com pessoas famosas, tá? Com artistas, atletas, empresários. Por exemplo, se estiver falando sobre esporte, né, ou sobre alguma coisa relacionada a artistas do cinema ou sobre negócios, aí vai mudar a questão do entrevistado, para que falem sobre sua carreira ou algum aspecto de sua vida que desperte o interesse público. Como eu falei para vocês, a escolha do entrevistado vai depender do tema, né? O tema associado tem que estar tudo em adequação, né, para que a pessoa possa realmente selecionar essas perguntas, selecionar esse entrevistado, se é um especialista ou não, vai depender do objetivo do jornalista, né? A divulgação ali do tema de interesse público. Bom, pessoal, a respeito do gênero entrevista era o que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido a estrutura em si desse gênero, como ele é organizado, em que meios eles são divulgados e como é o processo de escolha, né, dessas pessoas que são entrevistadas e qual é o objetivo da divulgação desse tipo de gênero nas mídias jornalísticas e também nas mídias sociais, né? Então, gostaria que vocês revessem esse conteúdo na página 278. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me procurar. Eu agradeço a sua atenção. Até a próxima aula.